Vocês têm me pedido muito para trazer a construção de um dashboard e fazer junto com vocês. Então, nesse vídeo eu vou fazer um passo a passo desse processo de criação de um dashboard, comentando com vocês cada etapa. É claro que a construção de um template passa ainda por uma fase anterior de conceitualização, né? Onde a gente considera o tipo de dado que a gente vai tratar, o objetivo, o formato, as relações, né? Mas nesse vídeo a gente já vai colocar a mão na massa, criar as databases e também personalizar um pouco para deixar aí com a carinha de dashboard. Esse vai ser o nosso dashboard de criação de conteúdo. Eu gosto de já inserir aqui um divisor embaixo, adicionar um ícone, deixar aqui esse ícone, né, do Wi-Fi. Vou utilizar prioritariamente essa cor aqui, então eu já vou definir, né, para que a gente possa ganhar tempo. E aqui eu vou também definir o texto pequeno, a largura completa da página e também aqui vou desativar, né, esse espaço de discussão para a gente ter uma visualização mais clean. Então, o primeiro passo será criar, né, a seção aqui de redes sociais ou plataformas, né, de criação de conteúdo. E para isso a gente tem algumas possibilidades, né? Eu posso, por exemplo, criar uma página para cada uma delas, né, aqui independente, dessa forma. Ou eu posso criar uma página para cada uma delas, mas dentro de uma database, de modo que eu possa fazer relações, né, com outras databases, que essa é a ideia. Então, eu quero, por exemplo, poder relacionar, né, essa database de plataformas, né, de redes sociais com uma database de cronograma, por exemplo, né, para que sempre que eu vá criar um novo conteúdo, descrever ali uma ideia, né, uma database de planejamento, por exemplo, eu selecione qual rede social, né, eu estou pensando ali em que eu vou postar, né? E eu posso também, dessa forma, criar uma database de metas ou métricas que eu possa acompanhar, e aí dessa forma eu também posso relacionar, né, a cada uma das plataformas. Então, por isso eu vou começar aqui criando uma database, né, aqui do zero. E aqui a gente vai ter redes sociais. E aqui eu já vou criar, né? Vou aqui deletar essa propriedade, mas vou criar aqui uma propriedade do tipo URL, para deixar aqui o link do meu perfil, por exemplo, né, de fácil acesso. Dessa forma aqui, por exemplo, né, onde a gente tem aqui esses links. Eu posso também desativar aqui a quebra de linha, e aí a gente tem o link cortado aqui, né, com facilidade. E por enquanto a gente vai deixar assim e vai para a nossa próxima database, né? Nossa próxima tabela aqui, nossa próxima base de dados, que vai ser a base de dados de planejamento. E aqui a gente vai relacioná-las, né? Vou deixar por enquanto dessa forma. Então, por exemplo, aqui vou colocar alguns temas. E aqui para essas tags eu vou deixá-la do tipo select, para poder selecionar apenas uma tag. Vou deixar aqui como, por exemplo, objetivo. E aí eu vou identificar esse tipo de conteúdo, no sentido da minha intenção, né? Da minha estratégia. Então, o objetivo aqui é informar, é entreter, né? Então, deixar aqui bem simples, ó. Por se tratar de uma database de planejamento, a gente com certeza precisa, né, de uma propriedade do tipo data, para a gente identificar aqui a postagem. Vou deixar aqui o formato dia, mês e ano. E a gente pode ainda trazer no formato de checkbox ou de status, né, utilizando a propriedade status, né, o progresso de produção desse conteúdo. Então, se é uma ideia, se está em rascunho, se já foi gravado, já foi editado, já foi programado, se já foi postado, uma forma da gente poder acompanhar esse processo, né? Então, a gente pode fazer isso utilizando essa propriedade tipo status, né, tranquilamente. Mas como eu pré-visualizei, né, esse planejamento, essa database de planejamento, né, em um formato ali de calendário, eu vou querer ver, né, essas checkboxes para que eu possa marcar também diretamente, né? No caso de status, se eu clicar em cima, a página vai abrir e eu não quero necessariamente abrir a página toda vez que eu quiser atualizar esse status, né? Então, eu vou utilizar para isso, né, a caixa de seleção para cada um dos passos. Então, por exemplo, gravado. E vou dar um ícone para que eu possa, né, diminuir aqui e deixar apenas essa representação.
Vou duplicar essa propriedade para ela já ficar com o mesmo tamanho. Vou colocar aqui editado, duplicar novamente, aqui programado e por fim aqui postado. Pronto, assim eu consigo visualizar, pensando, é claro, nesse formato de vídeo, né? Tô pensando aqui no TikTok, no YouTube e no Instagram no formato de Reels, por exemplo. A gente tem aqui esse progresso, né? E aí a gente vai ter ainda uma distinção entre esse progresso e também a parte de inbox, a parte de inspiração, a parte de rascunho, onde a gente vai simplesmente colocar as ideias, né? E que não necessariamente já estão em um processo aí de produção. Por enquanto eu vou deixar dessa forma e vou criar uma relação, né, entre essas duas databases. Então eu vou selecionar aqui a opção relação, né, propriedade, e aqui já vou selecionar, vou deixar essa relação disponível nas duas databases, né, e aí a gente tem essa relação. Então aqui eu posso, né, tanto trazer um post, uma ideia de post apenas para uma das redes, né, como por exemplo só o YouTube, como eu posso também ainda trazer para duas redes, né, e deixar isso aqui identificado. E aqui, por exemplo, vai só para o Instagram. Seria interessante, então, já nesse momento, personalizar um pouco, né, os ícones dessas páginas para a gente ter aqui essas relações visualmente mais legal. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar como ícone do TikTok, aqui realmente, né, a imagem da rede social. E aqui a gente já tem uma visualização mais legal, né, dessas redes. E aí o que eu quero para essa database de redes sociais é um menu, né? Então, eu vou simplesmente selecionar aqui a opção de galeria. Não quero nenhum conteúdo visível, vou deixar os cards desse tamanho por enquanto, né? E aí a gente tem, ó, essa visualização, né, como se cada uma das redes sociais fosse um botão aqui, né, de navegação. E além disso, aqui, ó, nessa opção de galeria, eu posso colocar, né, o título dessa database, que é redes sociais, e escolher aqui um ícone, né, interessante. Então a gente pode ter, por exemplo, essa disposição. Vou colocar mais um espaço aqui. E aqui a gente vai ter planejamento. Com esse ícone aqui, vou ocultar já o título, né? Além disso, vou ocultar essas linhas verticais aqui. Não gosto muito, né? A gente tem agora uma visualização mais limpa. E aí eu vou copiar o link dessa database para que a gente possa, né, criar mais rapidamente aqui uma outra visualização vinculada a ela. Só que agora eu vou selecionar aqui o formato de calendário, né? Está organizado aqui pela data de postagem, né? Assim que foi identificada, por isso a gente tem 3 páginas aqui sem data. E além disso, a gente pode ter a visualização semanal, né, ou mensal. Por enquanto eu vou deixar aqui semanal. E aqui a parte que eu acho mais interessante é justamente como, né, esse planejamento, esse agendamento, vou até colocar aqui cronograma, como ele funciona, né? Por se tratar da mesma database, se eu identificar uma data aqui, por exemplo, aqui a data de hoje, essa página ela já vai estar visível aqui no nosso calendário, né? No entanto, não é essa a minha intenção. A minha intenção é que a gente possa arrastar essa página para a data que a gente quiser identificá-la, né? E aí, o que é mais interessante ainda é que a gente crie um filtro nessa visualização aqui de planejamento para que a gente visualize apenas, né, aqui as nossas ideias, apenas o que tiver sem data, né? Então, quando eu fizer isso novamente, deixa eu criar o filtro, eu vou criar aqui diretamente, mostrar aqui quando não, mostrar só quando a data estiver vazia, bem rapidinho. Quando eu selecionar essa página para cá, né, a gente tem a visualização aqui, esse registro, mas a gente não vê nessa database aqui, nessa visualização, né? Então, perceba, é uma página que pertence à mesma database, né? As duas são a mesma database, mas brincando aí com as visualizações, a gente consegue ter, né, essa organização. E aí eu posso até mesmo alterar aqui também rapidamente, né, essa data, apenas movendo,
né, esse card, essa página aqui dentro do nosso calendário. E aí que entra, né, a importância da gente ter, né, esse processo aqui descrito, né, em propriedades do tipo checkbox, porque aqui a gente consegue, né, colocá-las visíveis aqui na ordem que a gente quiser. Então, por exemplo, gravado, editado, programado e postado. E a gente pode também deixar a tag de objetivo visível, bem como a rede social. Então, a gente pode trazer isso para cá e deixar dessa forma, por exemplo. Então, aqui eu posso já ir marcando esse progresso sem precisar necessariamente abrir, né, essa página. E aí, a nossa database aqui de planejamento, ela vai servir como a nossa caixa de entrada. Então, tive uma ideia, já coloco aqui, né, identifico esse objetivo. Então, a data não necessariamente vou marcar por aqui, então eu posso ocultar, né, essa propriedade aqui na visualização. Então, à medida que eu fizer esse movimento, eu vou ter aqui as informações que eu preciso, né, informações necessárias para essa postagem. Então, é uma forma muito simples, né, de fazer esse tipo de organização, né, organização de conteúdo. E aqui até agora eu só tenho 2 databases, né? Mas aí, certo, eu fiz essa relação, né, da rede social com a database de planejamento, mas como é que isso se apresenta, né, em cada uma delas? Simplesmente a partir da relação, quando a gente abre aqui, né, a página da rede social específica, a gente só vai ver, né, essa informação aqui. Então, de planejamento, eu posso, por exemplo, mostrar como mínimo. E aí a gente vê aqui que a gente tem 2 materiais aqui planejados, né? E aí, o que é interessante para a gente é, nessa tela inicial, como a gente está buscando essa visualização de dashboard, a gente tem um resumo de tudo, né? Mas que dentro da página de cada uma delas a gente tenha o conteúdo específico, né, dedicado a essa rede social, né? E aí, para isso, eu vou criar um template específico, né, para que toda vez que eu crio uma nova rede social, isso já esteja estabelecido, né? Então, por exemplo, eu vou aqui criar esse template, vai ser aqui nova rede social, por exemplo, o título. E aí a ideia é que a gente possa construir aqui esse modelo. Eu vou já deixar um divisor e vou trazer a database de planejamento e de cronograma para cá. Então, eu posso aqui selecionar a opção de database, né? E selecionar uma database já existente. Então, aqui em planejamento, por exemplo, já trouxe para cá, mas eu quero filtrar, né? Além do filtro que a gente já tem, eu quero filtrar aqui por rede social, né? E aí percebam, eu tenho aqui as redes sociais que eu já criei, mas tenho a possibilidade de filtrar por nova rede social, que é justamente essa que eu criei. Então, por ser um template, eu vou selecionar esse valor aqui que é dinâmico, né? Esse nova rede social. Então, por ser um template, quando eu for criar, né, uma nova página nessa database, e se eu colocar lá, por exemplo, Twitter, né, esse filtro já vai estar identificado com Twitter, porque ele está identificado por esse valor aqui do título que é dinâmico. O valor que eu digo é esse texto ou número que se apresenta aqui, né? Então, se essa página é dedicada apenas a essa rede social, eu posso ocultar, por exemplo, essa visualização aqui, né? Essa propriedade nessa visualização. E assim a gente vai ter toda a parte de planejamento dedicada a essa nova rede social. Mas eu quero também a parte de cronograma. Então, eu vou criar um outro divisor e aí vou trazê-la no outro formato também para vocês verem como funciona. Então, eu tenho que sair da edição do template, vir para cá, vou copiar o link dessa visualização e volto para a edição do template. Então, aqui eu vou colar o link dessa visualização e agora eu vou criar um filtro relacionado à rede social e novamente selecionando essa nova rede social, né? Então, tudo que estiver relacionado a ela, ainda que esteja junto com uma outra rede social, como é o caso de um post aí que eu selecionei 2 redes sociais, ainda assim vai aparecer aqui. Então, já vou deixar dessa forma, vou sair aqui, né? E aí, esse template pode ser utilizado, né, também nessas páginas que eu já criei, né? Então, já estão criadas, mas eu tenho aqui a possibilidade de selecionar o template. Então, quando eu selecioná-lo, ele já vai passar a valer aqui. E percebam, ó, que o filtro, né, está identificado
para essa nova rede social, que nesse caso aqui é o YouTube. Então, eu não preciso, né, trazer aqui, fazer isso manualmente, porque eu já deixei isso marcado, né, no template. A mesma coisa para as demais páginas. O filtro já vai estar estabelecido aqui, né, também para esta rede social específica. E aí, como eu comentei com vocês, né, acho interessante também a gente trazer metas, né, ou métricas para a gente acompanhar, né, relacionada aí a essas redes sociais. Então, eu vou criar uma nova database, deixar ela aqui embaixo, por exemplo, nova zerada, e vai ser nossas metas e métricas. E é claro que essa database também vai ser relacionada à database de redes sociais, né? Então, eu vou deletar, por exemplo, aqui essa propriedade e vou já criar essa relação aqui com redes sociais. Da mesma forma, vou deixar também presente nas duas databases. Vou adicionar essa relação. E aí, como eu apliquei o template, né, a gente teve a alteração do ícone. Então, aqui eu preciso deixar, ó, sem o ícone, para que quando eu aplicar, a gente não tenha alteração, né, desse ícone, que eu vou fazer aqui rapidinho. Prontinho. E aí, o que é que acontece, né? Para monetizar o YouTube, por exemplo, a gente precisa ter no mínimo 1.000 inscritos, né? E atingir 4.000 horas assistidas, né? 4.000 horas públicas assistidas. Então, eu posso criar, por exemplo, aqui essas metas. E no caso das outras redes, vou colocar aqui a meta de 10.000 seguidores. Um exemplo, né? E aqui é interessante a gente criar, né, uma página para cada uma meta, né? E para cada uma rede social. Tá? Mesmo que a meta seja a mesma, é interessante fazer isso separado. E aí, para que a gente possa realmente ter uma meta, né, a gente precisa desse valor. Nesse caso, são números, né? Então, a gente tem aqui, ó, meta, nesse caso de 1.000 inscritos, vou deixar aqui 1.000, aqui 4.000 e aqui 10.000, né? E para a gente ter essa relação, a gente precisa do nosso valor atual. O nosso progresso vai ser medido por uma fórmula que vai simplesmente dividir o valor, né, que a gente tem ali na propriedade intitulada atual e também pela propriedade, né, intitulada meta. E aqui eu vou definir o formato como porcentagem e vou também definir aqui uma visualização interessante para a gente poder acompanhar. E aí, para que a gente possa também acompanhar de fato como uma métrica, eu vou também definir aqui datas. Então, uma data de conclusão, a data que de fato a gente atingiu, né, esses valores, mas também eu vou deixar aqui uma data de previsão, né, para que sirva como uma meta e que a gente possa de fato, né, fazer aí um plano de ação para atingi-las, né? Então, a gente tem aqui essas propriedades e esse valor atual aqui vai ser atualizado, né, sempre que a gente quiser fazer essa revisão. Então, eu vou criar uma propriedade que define aqui, que marca, né, a última edição. Vou marcar aqui como última atualização, para a gente ter também esse controle. Vou deixar aqui a data e a hora nesse formato. E aí, tendo em vista que a gente está falando de metas, acho interessante a gente ter uma mensagem aqui, né, que indique esse progresso, mas que também nos parabenize, né, quando a gente, de fato, concluí-las, né, atingi-las. Então, eu vou criar aqui uma propriedade do tipo fórmula e vou utilizar um if bastante simples. E essa fórmula vai nos dar o nosso status. Então, por exemplo, eu vou ter aqui, se a propriedade atual for igual à propriedade meta, isso quer dizer que a gente chegou lá, então eu vou querer aqui a mensagem concluído e vou colocar aqui esses emojis. Se não, eu quero o texto simplesmente em andamento, aí com essa mãozinha e vou fechar, né? Então, aqui a gente tem esses dois status. Quando eu alcançar esse valor, além do progresso 100%, concluído, né? Pode ser aqui uma mensagem personalizada com parabéns, você conseguiu, né? Coisas do tipo. Mas vou deixar apenas esses dois status aqui. E aí, para melhorar essa visualização, né? Não quero desse jeito,
Eu vou aqui renomear essa database, o título dessa visualização, para que eu possa aqui ocultar esse título. E aqui vou editar essa visualização para ser do tipo galeria, sem conteúdo. Card vou deixar pequeno, para a gente ter aqui várias metas. E aqui as propriedades que eu vou deixar visível são simplesmente o progresso. E vou deixar aqui também o status. Mas aí nesse caso eu não estou visualizando, né, as redes sociais. E é interessante não só, né, a gente visualizar isso de acordo com as redes sociais, mas ter aqui uma organização básica, né? Então eu vou editar essa visualização para a gente ter aqui o tipo quadro, por exemplo. E o agrupamento por rede social já foi feito aqui, né? Eu vou ocultar aqui os grupos vazios, vou colorir as colunas. E aí a gente pode simplesmente criar um novo grupo aqui para as outras redes, né? E já inserir aqui também, né, essas novas metas. E aí eu vou duplicar essa visualização para a gente ter aqui, né, as nossas metas concluídas. E o que vai mudar aqui é que nesse caso a gente vai ter um filtro em que o status tenha o texto concluído. E é justamente o que a gente tem aqui. Enquanto nessa, a gente vai ter um filtro cujo status é em andamento. E a gente consegue observar, né, as nossas metas também. E aí esse texto aqui em andamento ou concluído fica opcional quando a gente cria essas visualizações, né, específicas. Então essa é uma informação que eu também acho interessante ter, né, na página de cada uma das redes sociais. Então, para isso, novamente, vou copiar o link dessas metas e métricas e vou editar lá no nosso template. Vou colocar logo aqui em cima, que a gente precisa estar visualizando isso. Vou criar aqui um filtro, né, adicional para a nossa nova rede social. Então, para atualizar, né, as edições que eu já fiz, e aqui eu já estou utilizando o template, basta que eu apague tudo, para que a gente tenha de novo a opção de começar, né, de uma página vazia ou de selecionar um template. E aqui a gente tem, né, a visualização das metas relacionadas a essa rede social que ainda estão em andamento, bem como aqui o planejamento e o cronograma. E esse link que eu deixei aqui, ele pode até mesmo, né, ficar visível aqui na frente, ó. Ele fica resumido, então fica até legal. E aí basta que eu clique e eu vou ser redirecionado aí para esse perfil. Então eu vou só reorganizar aqui agora para trazer essas metas aqui para cima. A gente pode, por exemplo, criar uma página só para as metas e deixar apenas essa visualização em andamento, né, visível aqui. É uma forma também de a gente limpar essa visualização, né, onde a gente tem aqui duas views. E aí, à medida que tem uma ideia, já pode ser colocada aqui, né, marca aqui esse formato. Pode ser também vinculado, né, relacionado à rede social especificamente. Então, pode ser o formato, se é um short, se é um reel, se é um story, se é um card, né, um post informativo. Então, esse objetivo também pode ser ligado a isso, né? As tags vão aqui variar de acordo com a forma como você se organiza, né? Mas aí o que eu acho interessante aqui é justamente essa forma da gente fazer, né? Da gente poder já agendar as coisas aqui e deixar essa visualização clean, né? Então, essa relação, por exemplo, aqui dupla, só é interessante a gente fazer quando a gente vai postar no mesmo dia. E aqui nesse caso, por exemplo, poderia ser um shorts, né, do YouTube, já que a gente tem um vídeo curto aqui nessa outra rede. Então, a gente poderia, né, agendá-la aqui juntinho. No entanto, se a gente for fazer, né, um vídeo longo aqui para o YouTube, enquanto esse vai ser um pouco mais curto, ainda que seja, né, com o mesmo tema, a gente pode, né, criar páginas diferentes. Por quê? Né? Porque é interessante até, né, a gente aproveitar essa questão de que cada uma, né, dessas linhas são de fato uma página, para a gente poder organizar o conteúdo, né, realmente se planejar, não só tendo em vista aqui
Não só com relação ao cronograma, né, de postagem, mas também de fato ao conteúdo. Então, um roteiro, né, as informações, a pesquisa que foi feita antes, algum material de inspiração, a gente pode deixar, né, aqui dentro dessa página. E aí, o que eu indico é que a gente possa criar, por exemplo, aqui um template para cada uma das redes, né? Então, por exemplo, no caso do YouTube, e aí essa página pode ter informações aqui específicas que eu vou utilizar em todo o meu vídeo. Então, eu posso aqui trazer essas possibilidades, organizá-las aqui de uma forma que faça sentido nesse meu fluxo de trabalho, né? E aqui já trazer esse destaque. Aqui eu já posso identificar a rede social e quando eu selecionar aqui, por exemplo, essa postagem, se é para o YouTube, eu já posso selecionar e construir de fato, né, esse conteúdo aqui. E para a gente ter uma visualização legal, a gente pode tanto colocar aqui, né, o mesmo ícone da rede social, que nesse caso, onde a gente está usando, né, duas redes sociais aqui, né, não é tão interessante, mas se a gente for usar uma página para cada uma das redes, pode ser interessante colocar simplesmente o ícone da rede social ou utilizar aqui, né, as cores. São formas aqui de diferenciar. Então, aqui eu vou usar esse template, né, e posso criar aqui esse conteúdo, né, construir esse material diretamente aqui da minha área de planejamento de fato, né. Então, a visualização fica bem clean, né, bem objetiva. E uma última página que eu gosto muito de deixar aqui é uma página realmente de cronograma de conteúdo, não necessariamente o cronograma de postagem, mas aquilo que a gente planeja postar em cada dia, dependendo ali da frequência, se é algo semanal, se é algo diário. Então, eu vou criar aqui uma database para a gente ter aqui o nosso cronograma de conteúdo. E aí a gente vai ter propriedades bastante simples, né? A gente vai ter aqui uma propriedade do tipo relação, para que a gente possa relacionar tudo isso às redes sociais, né? E duas propriedades do tipo seleção, uma para o dia. Então, aqui eu vou criar um para cada dia, uma tag para cada dia e uma outra, identificando aqui o horário. Então, aqui a gente seleciona o horário mais comum de postagem. E aí, agora que a gente vai ver como de fato isso aqui funciona, né? Eu vou selecionar a visualização do tipo quadro. E eu quero justamente essa organização aqui, né, agrupada por dia. Aí aqui eu vou deixar visíveis o horário e a rede social eu vou deixar visível aqui como um subgrupo, um subagrupamento aqui que eu vou querer. Então, por rede social, vou ocultar aqui os grupos vazios. Então, a ideia aqui é que a gente tenha uma visualização de que tipo de conteúdo a gente vai postar cada dia. Então, por exemplo, na segunda-feira, nessa rede, nesse horário, por exemplo. E assim, por exemplo, eu construí aqui, né, esse cronograma de conteúdo. Então, para cada uma das redes, né, eu vou ter essa organização, né, de modo que eu possa alterar facilmente aqui sem precisar, né, até abrir essa página. Além, é claro, de poder também estar visível dentro, né, da página da rede social. Mas esse vídeo está ficando muito longo, então eu vou parar por aqui, né? Existem diversas possibilidades ainda da gente poder incrementar, né, implementar nesse template, como por exemplo uma parte para a gente organizar os tópicos de discussão, né, a contagem desses materiais, a gente poder organizar também materiais aí de collabs, né, de parcerias. Então é um espaço que a gente vai poder implementar bastante, né? Mas que o objetivo aqui era trabalhar algumas ideias de personalização, principalmente de criação de dashboard com vocês. Então, eu espero que tenham gostado do vídeo, compartilhem comigo aqui as suas ideias, de que forma a gente pode complementar ainda mais esse template e até o próximo vídeo.